Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também, graças a Deus, né? Hoje eu vou ler aqui Mateus, capítulo 1, versículo do 18 até o 25. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E passando ele nisto, eis que um sonho lhe apareceu. Um anjo do Senhor dizendo, né? Dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Então aconteceu que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Jesus, né? Então, aqui a gente vai ler, né? O nascimento de Jesus Cristo, né? Maria estava desposada com José, ou seja, estava comprometida, né? Com ele, pelo noivado. Naquela época, o noivado tinha tanta importância entre os judeus que os noivos eram considerados como marido e mulher. Eles davam muita importância, né? Eram considerados como marido e mulher. Porém, não podiam morar juntos nem manter relações. Por isso, só era permitido após a união ser oficializada, né? De casados, né? Por meio do casamento. Além disso, o noivado só podia ser desfeito se houvesse infidelidade, só por essa causa, né? Comprovada por testemunhos ainda, né? Era bem séria, né? Exposição pública, né? E até o apedrejamento, José era um homem de princípios e temente a Deus. Por isso queria fazer tudo de acordo com as leis divinas. Queria fazer tudo direitinho, né? Mas como reagir diante daquela notícia de que Maria estava grávida, né? Se eles nunca tinham tido assim relações, né? E eles nunca de quem ela teria engravidado, né? Assim, ficaram espantados, né? Porque teria quebrado os votos de fidelidade. Engravidado porque teria quebrado os votos de fidelidade que ele lhe fez. Esses e muitos outros pensamentos devem ter inundado a mente de José, né? Se ele a denunciasse, Maria seria apedrejada, né? Ela ia ser os olhos de todos, né? Todos iam ver ela sendo apedrejada, né? Ele era um homem justo e amava muito a Maria, né? A saída encontrada foi deixá-la secretamente. Ele deixou ela secretamente, sem expô-la. E ela seria envergonhada, sem expô-la a essas vergonhas, né? Porque senão ela seria envergonhada como uma mulher abandonada, mas ao menos não seria morta de maneira tão cruel. O que ela estava gerando era do Espírito Santo, né? Era do Espírito Santo. Essa revelação do anjo trouxe um grande alívio para o coração de José, né? Foi um grande alívio para ele, que embora estivesse abatido e
confuso, não queria que nada de ruim acontecesse a Maria, né? Ele creu nas palavras do anjo, entendeu que aquilo que estava acontecendo com a sua noiva era algo sobrenatural e divino, né? Era sobrenatural e divino. Isto é, Maria havia sido escolhida pelo Espírito Santo para que nela se cumprissem os desígnios de Deus. O nome de Jesus, de forma do hebraico, né? É o Shua, deve ser assim, né? Que significa Senhor, o Senhor salva. O nome do nosso Senhor define com clareza a sua missão neste mundo, que é salvar a humanidade, né? Salvar a humanidade dos seus pecados por intermédio do seu sacrifício na cruz. Ele é o Salvador de todos os que se arrependem dos seus pecados e assumem a fé na sua santa palavra, né? Mas como nascer de uma mulher sem ter uma natureza pecaminosa, né? Assim, né? Isso só foi possível pelo Espírito Santo, que a gerou no ventre de Maria. Que bonito, né? No que se refere à sua natureza divina, Jesus teve pai, mas não teve mãe. E na sua parte humana, ele teve mãe, mas não teve pai. Interessante, né? Não teve pai, né? Ele teve mãe, não teve pai. Por isso ele é chamado Filho de Deus, o que nos faz compreender que somente os nascidos do Espírito Santo que terão de fato filhos, serão de fato, né, filhos do Altíssimo, né? Então, tá aqui, né? Então, Maria permaneceu virgem até o nascimento do Senhor Jesus. Ela permaneceu virgem. Ela casou com José, seu marido, e teve filhos e filhas com ele. Ela está em Mateus, né, 12, 46, 47. A mãe e os irmãos de Jesus, daí eles foram, né, a mãe e os irmãos de Jesus queriam falar com ele, né, e disse, quem é minha mãe, né? Foram dizer para ele, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, né? Qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Olha que coisa, né? Então, esse é o nascimento de Jesus, né? Precisou acontecer tudo isso, né? Para ele nascer, né? Então, Deus escolheu a Maria, né? A Maria foi a mãe de Jesus, né? Mas depois para frente ali, ela se tornou-se uma mulher normal, né? Assim como todos, né? Teve o marido, teve filhos, filhas, né? Que só lendo a Bíblia aqui a gente sabe, né? E então essa é muito linda, né? A história de Jesus, né? O nascimento dele, né? Tem mais coisas ainda, né? Mas daí a gente um outro dia fala mais, né? Sobre isso, né? Que é muito interessante, né? Saber a história de Jesus, né? Desde o início, né? Porque a gente sabe, às vezes, pelo meio, lá, daqui, ali, né? Mas o início mesmo, né, do nascimento dele é muito interessante, né? Eu espero que todos fiquem bem, né, no dia de hoje, que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Tchau, amém. Graças a Deus.